voltei. Gente, então agora a gente vai lá em matemática, na página 51. E eu vou ler pra vocês, tá? Então a gente vai da 51 até a 56 hoje, tá bom? E aí é assim, eu espero que vocês tenham assistido os vídeos que eu coloquei aqui, os 2 vídeos, pra ajudar um pouquinho vocês na compreensão desse conteúdo, tá bom? Mas mesmo assim, eu ainda vou ler as atividades pra gente, não precisa ir fazendo agora, mas quem quiser ir fazendo também pode, tá? Ou se quiser só prestar atenção e fazer as atividades depois. Então eu vou ler pra vocês e vocês vão acompanhar junto comigo. E vai facilitar muito na compreensão, tá? Então na página 51 eu tô lá, passa o tempo. Quem já se divertiu em um museu? E aí? Alguém daí, do outro lado, já foi a algum museu alguma vez na vida? É muito interessante. Sempre que vocês tiverem a oportunidade, tiverem uma outra cidade, tiver um museu, e vocês vão lá, que é muito legal pra gente saber a história daquele lugar e tudo mais. Então eu tenho assim, uma imagem de algumas crianças dentro de um museu, e tá lá assim: venha explorar o museu conosco. Neste mês, nas quartas-feiras e sextas-feiras, há atividades especiais para crianças de 6 a 10 anos, das 13 às 17 horas. Então, essa questão dos horários, existem em muitos lugares, né? Em todos os lugares. Funciona das 13 às 17, funciona das 17 às 22 horas. Será que a gente sabe? Será que vocês entendem? Mas 22 horas? Que hora será que é essa? 22 horas? Ou então 17 horas? Mas não era 5 horas? Por que 17? Então a gente vai começar a entender tudo isso, tá? Então eu tenho lá assim: em seu município existem museus? Aqui em Nova Londrina a gente tem algum museu? Ou na Itaúna, ou na Marilena, ou no Porto. Tem algum museu aí na cidade que você mora? Se você não sabe, pergunta pro papai ou pra mamãe: mãe, será que tem algum museu aqui? Será que a gente já foi visitar esse lugar? Né? Às vezes não tem um museu, mas será que dentro da prefeitura, dentro da biblioteca municipal, será que não tem nenhum lugar que existem, né, que existe alguma obra, alguma escultura ou alguma coisa, né, que conta a história da minha cidade? E você, já visitou algum museu? Né? Tenta lembrar aí, pergunta pro pai, pra mãe, se vocês já foram quando eram menores, tá? Aí lá na página 52 tá assim: você já sabe que o relógio é um instrumento que usamos para marcar e medir o tempo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe para que o relógio serve, ok? E você sabia que há vários tipos de relógio? Então a gente tem aqui, ó, a foto de um relógio digital, né? Que é aquele reloginho onde a gente só de olhar a gente já consegue ver as horas. E tem o relógio analógico, que é aquele relógio onde tem os ponteiros, tá? Que tem o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos, tá bom? Ó, os relógios analógicos, que são os relógios lá dos ponteiros, são aqueles que têm ponteiros. O ponteiro menor indica as horas, não se esqueçam disso. Se vocês quiserem grifar, pode, tá? E o ponteiro maior indica os minutos, tá? Sempre que eu olhar para um relógio analógico, eu preciso observar que o ponteiro menor, ele tá sempre indicando a hora e o ponteiro maior tá me indicando os minutos, ok? Ambos os relógios estão marcando 5 horas, então esses dois relógios aqui da foto, os dois estão marcando 5 horas, tá? O primeiro ali tá 17 horas e o segundo tá lá marcando. O ponteiro maior, 5 horas e o menor, 12 minutos. Então eu sei ali 5 horas, tá? Aí agora tá assim: observe no relógio analógico que o ponteiro maior está apontando para o número 12 e o menor para o número 5. Na imagem do museu, da página anterior, o relógio na parede é analógico. Que horas ele está marcando? Então vocês vão voltar lá na foto e descobrir que horas que o relógio lá do museu está marcando, tá? Quantas horas e quantos minutos. Ali eu tenho um papelzinho amarelo e tá escrito uma coisa muito importante ali, que é o seguinte: um dia tem 24 horas. Vocês sabem disso? Que um dia tem 24 horas? O nosso dia começa quando dá meia-noite, quando vocês estiverem aí demorando para dormir. Mãe, que horas são? Meia-noite. Então vocês já sabem que meia-noite quando é 1 hora da manhã, é a primeira hora do dia. Meia-noite é quando começa o nosso dia. Ok? Então, 1 hora da manhã é a primeira hora do dia, 2 horas da manhã é a segunda hora do dia, tá bom?
Ó, um dia tem 24 horas e o relógio começa a marcar o dia às 0 horas ou meia-noite, tá? Então, o nosso dia começa meia-noite. Até o meio-dia, o ponteiro das horas dá uma volta inteira. Então, da meia-noite até o meio-dia, o relógio analógico dá uma volta inteira, ok? Observe a sequência das horas formada pelo movimento dos ponteiros. Então, aqui, ó, observem, tá? Cada uma. Então, eu tenho ali meia-noite. O ponteiro maior e o ponteiro menor estão apontando para as 12 horas, tá? Que isso quer dizer meia-noite. O dia começou agora, ele tá lá 0 hora, ok? Então, ele começa a contar a partir dali, 0 horas. Então, eu tenho ali 1 hora da manhã do ladinho, né? Que é a primeira hora do dia. 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas, né? 12 horas tá marcando meio-dia. Por que fala meio-dia? Porque de um dia inteiro já foi metade, já foi meio-dia, tá, gente? Então, quando vocês estão lá almoçando, que você, agora é meio-dia, vocês já sabem que já passou daquele dia, daquela terça-feira, daquela quarta-feira, já foi a metade, tá bom? Depois do meio-dia, o ponteiro das horas dá outra volta completa. Então, eu tenho ali, ó, 13 horas igual a 12 horas mais 1 hora. 13 horas, tá? Por isso que quando fala 1 hora, aqui 1 hora da tarde, também a gente pode falar que são 13 horas. Que já passou 13 horas daquele dia, ok? Lembra que começou a contar lá meia-noite? Então, quando é 1 hora, às vezes a gente fala 1 hora da tarde, ou a gente fala 13 horas, né? Lá no comecinho a gente fala 1 hora da manhã. Agora, à tarde a gente pode falar 1 hora da tarde ou 13 horas, porque daquele dia já se passaram 13 horas, tá bom? Porque começou a contar lá meia-noite. Então, 13 horas, 2 horas da tarde, 14 horas, porque já passou 14 horas. Aquele dia, por exemplo, aquela terça-feira, quando é 2 horas da tarde, já se passaram 14 horas daquele dia, tá bom? Voltando, o relógio ao lado está indicando 13 horas ou 1 hora da tarde, pois passou 1 hora do meio-dia, tá? Agora, complete a sequência com as horas que estão faltando. Então, eu tenho ali 14 horas, 15 horas e depois das 15. Então, vocês vão colocar lá, que hora que é ali? Depois 17, nananã, vocês vão completar até 24 horas. 24 horas. Aí, nunca ouvi falar que horas são 24 horas. É quando a gente fala meia-noite. Tá? Então, quando a gente fala, mãe, que horas são? Pai, que horas são? Ah, já quase meia-noite, já são meia-noite, porque já se passaram 24 horas daquele dia. E como a gente sabe que um dia tem 24 horas, depois da meia-noite já começa um novo dia, tá bom? Já é um outro dia. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira. E aí eu tô lá quarta-feira, mãe, que horas são? Nossa, é 15 para meia-noite. Então eu já sei que falta 15 minutos para acabar aquele dia, tá? Porque depois da meia-noite já é quinta-feira, não é mais quarta-feira, já é um novo dia, tá? E aí depois, lá na página 53, tá assim, lápis na mão. Agora, além das horas, também a gente vai falar um pouquinho sobre os dias da semana, do mês, tá? Então eu tenho ali atividade 1. No quadro abaixo, escreva o mês e o ano em que estamos. Então, estamos em que mês? Aqui, ó, vendo? Ó, aqui vocês vão colocar lá. Que mês que a gente tá? Abril. E que ano que a gente tá? 2020. Então, para fazer essa atividade, primeiro vocês precisam entender que o primeiro dia de abril começou numa quarta-feira. Aqui, ó. Então, eu vou dar essa dica para vocês. Aqui, vocês já coloquem o número 1. Que dia primeiro, o primeiro dia do mês de abril começou numa quarta-feira. E aí depois vocês vão colocando, ó, quarta-feira dia 1º, depois quinta-feira dia 2, 3, vocês vão preenchendo o quadro, tá? Ó, 4, 5, 6, vão preenchendo o quadro. O último dia do mês de abril, que é dia 30, que é amanhã, quinta-feira, vocês coloquem lá. Então, para esse calendário de vocês estar correto, o dia 1º tem que cair numa quarta. E o último dia do mês de abril, quinta-feira, que é também o aniversário de uma pessoa muito importante, que amanhã eu vou contar, uma surpresa, vocês vão ter que tentar adivinhar. Então, eu já sei
Vocês vão preencher o mês de abril aqui, tá? Bem bonitinho. Se tiver com dificuldade, pega um calendário aí na casa de vocês, tá bom? Aí eu tenho lá pinte no calendário os dias do mês em que as atividades para as crianças acontecerão no museu citado na página 51. Vocês vão ter que ir lá na foto, olhar, interpretar tudo que está escrito lá para fazer as atividades, tá? Que dia da semana você pintou? Aí você vai escrever lá. Quais dias do mês correspondem a esses dias? Então, vocês vão pintar lá, se foi segunda, terça, quarta, quais dias do mês correspondem a esses dias, tá? Quantos dias tem esse mês? Então, a gente já sabe que o nosso mês tem quantos dias? O nosso mês de abril, 30 dias, tá? 2. Leia novamente a informação do cartaz do museu. Vocês vão ler, tá, as informações. Marque nos relógios os horários de início e fim das atividades para as crianças no museu. Então, a gente já sabe que começa um horário que tá lá, das 13 às 17. Então, aqui no relógio eu quero que vocês desenhem ponteiros, tanto para as 13 horas quanto para as 17 horas, tá? Façam lá. Depois, na página 54, B. Durante quantas horas as crianças podem participar das atividades? Se começa às 13 horas e termina às 17, das 13 às 17, quanto tempo eu tenho das 13 às 17? Quantas horas eu vou ter ali? Tá? E vocês marquem lá. 3. Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos para indicar as horas que aparecem nos relógios digitais. Então, agora eu tenho ali os relógios digitais e embaixo o relógio analógico. Então, no primeiro eu tenho lá 16 horas. Vocês desenham no relógio analógico. Depois, 14 horas. Vocês desenham lá embaixo. Depois, 22 horas. Tá? Minha filha tá lá fora brincando com o gato, acabando com tudo, né? Mas é assim mesmo. Tá. Aí, agora aqui eu tenho lá assim, ó. O ponteiro maior marca os minutos. A gente já viu isso lá no vídeo, tá? Ele leva 1 hora para dar uma volta completa. Então, o ponteiro maior, que marca os minutos, ele leva 1 hora para dar uma volta completa no relógio, tá? Veja que o espaço entre o 12 e o 1 é dividido em partes iguais. Olhem lá, ó, do 12 até o 1 é dividido em partes iguais. Então, lá no vídeo, vocês viram que os minutos, ele vai contando de 5 em 5, não vai? Quando o ponteiro dos minutos está no 1, é porque passou 5 minutos. Quando ele tá no 2, passou 10 minutos. Quando ele tá no 3, passou 15 minutos, tá? Mas e se eu quero saber o 12? E o 12 tá de que... Então, vocês têm lá os pontinhos dos minutos também, tá bom? Ó, veja que o espaço entre o 12 e o 1 é dividido em partes iguais. Todos os espaços entre os números 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4 e assim por diante, também são divididos em 5 partes iguais. Por quê? Do 1 até o 2, eu tenho ali 5 minutos. Do 2 até o 3, eu tenho mais 5 minutos, tá bom? Ó, os espaços entre o 12 e o 1 foi dividido em espaços iguais menores. Quantos espacinhos há entre o número 12 e o 1? É só vocês contarem. Só olhar ali e contar. Quantos espacinhos eu tenho ali? É só colocar. Tantos espacinhos. O ponteiro maior leva 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 ao número 1? Então, o ponteiro maior que marca os minutos. Quanto tempo ele leva do 12 até o 1? Prestem bastante atenção. Veja este relógio repartido em 2 partes iguais. Então, ó, olha lá pro relógio, ó. Ele tá repartido no meio, o lado amarelo e o lado branco, tá? Quantos minutos o ponteiro maior gasta para ir do 12 ao 6? E do 6 ao 12? Quantos minutos ele gasta? Ó, quando o ponteiro maior sai do 12 e vai até o 6, passaram-se 30 minutos, ou seja, meia hora. É a mesma coisa quando eu falo meio-dia. Quando eu falo meio-dia, lembra que eu acabei de falar pra vocês, é porque já se passou metade do dia. E quando eu falo meia hora, é porque já se passou metade de 1 hora, tá bom? Então, quando eu falo lá 6h30, é a mesma coisa que 6 horas e 30 minutos. 6h30 é porque já passou 6 horas mais meia hora, tá bom? 1 hora é igual a 60 minutos. Isso é muito importante vocês saberem, tá? Meia hora é igual a 30 minutos. Se 1 hora é 60, metade dessa hora, meia hora vai ser 30. Ok? Tá. B.
A quantos minutos corresponde uma volta completa? Então, o ponteiro dos minutos, quando ele dá uma volta completa no relógio, quantos minutos ele marcou? Tá bom? Vocês vão colocar ali. 5 lá na página 55. Ana Maria se levantou 30 minutos depois do despertador tocar. A que horas ela se levantou? Vocês vão escrever lá. Ana Maria se arrumou em 1 hora e foi para o trabalho. A que horas ela saiu? Vocês têm que prestar atenção. Olha lá o relógio dela primeiro. Tem uma foto ali dela dormindo. Olha lá o relógio dela. Tá? Embaixo, no relógio digital, as horas são apresentadas antes dos 2 pontos, tá? Então, no relógio digital, eu tenho 2 pontinhos aqui, ó. Vocês conseguem ver? Então, antes dos 2 pontinhos são as horas. Depois dos 2 pontinhos são os minutos, tá? Veja como o mesmo horário é registrado nos 2 tipos de relógio. Então, vocês vão ver ali, no relógio analógico, tá marcando quantas horas? Ó, no relógio digital, tá lá 7 horas e 30 minutos, 7h30. No analógico, tá marcando também 7h30. Olhem lá a diferença, tá? Os dois indicam 7 horas e 30 minutos. 6. Ana Maria vai ao médico depois do trabalho. A consulta foi marcada para as 19 horas e dura meia hora. Então, a consulta foi marcada para as 19 horas. 19 horas é o mesmo que 7 horas da noite, tá? E dura meia hora a consulta. Então, ela vai entrar às 19 horas e dura meia hora. Que hora será que ela vai sair? Represente nos relógios o horário de início e do fim da consulta. Então, eu já sei o início. Tá marcando ali pra mim, 19 horas. Desenha lá no primeiro relógio, tanto no analógico quanto no digital, o horário do começo da consulta. E depois vocês vão colocar o fim da consulta. Que horas que vai terminar, tá? Desenhe nos 2. Depois vocês vão lá pra página 56. Aí tá assim, ó, no exercício 7. No ponto passam 3 ônibus de cores diferentes. Então, lá no ponto de ônibus passam 3 ônibus, cada um de uma cor. Amarelo, vermelho e azul. Todos passaram no ponto às 15 horas. 15 horas, 3 horas da tarde, tá? Escreva os próximos 2 horários em que os ônibus vão passar nesse ponto. Então, eu já sei que o ônibus amarelo, ele passa a cada meia hora. Então, se a primeiro horário ele passou 3 horas, dali meia hora, que horas que ele vai passar? O vermelho passa a cada 1 hora. Se ele passou 3 horas, 15 horas, qual que é o próximo horário que ele vai passar? O azul passa a cada 1h30. Então, se ele passou 15 horas, depois ele vai passar 1h30 depois, qual que é o horário que ele vai passar? E vocês anotem ali, tá? Ó, essa parte aqui que a gente tá lá, vamos brincar, a gente não vai conseguir fazer, porque a gente não tá na sala de aula, então a gente não consegue fazer. Quem quiser fazer essa brincadeira em casa, com os pais, com a família, aí pode fazer, tá bom? Mas amanhã eu vou ler certinho, tanto a brincadeira quanto as atividades, aí eu vou corrigir todas as atividades. Então agora vocês peguem a agenda, que a gente vai anotar a tarefinha, tá? Então primeiro vocês vão lá no dia 29, na agenda, e eu vou esperar um tempinho. Então, dia 29 de abril, e vocês anotem lá, tarefa matemática, página 51, 52, 53, 54, 55 e 56 de matemática. Depois, língua portuguesa, na página 21 do livro de atividades, que a gente vai fazer mais uma atividade sobre autobiografia, tá bom? E vocês precisam prestar bastante atenção para vocês entenderem como é para ser feita essa atividade, tá? Anotaram? Tudo ok? Então tá ótimo. Até amanhã. Fiquem com Deus. Aproveitem o dia, fiquem em casa e um beijo.